Bom dia, segundo. Como é que vocês estão, meus pequenos? Olhem, vamos continuar nossas atividades. Por favor, vocês peguem um livro de geografia, página 6, tá bom? Para te poder explicar esse assunto que é de bastante importância, tá certo? Feito isso, vamos iniciar nossa aula, tá bom? Olhem, veja bem, o assunto agora que nós iremos trabalhar é a acessibilidade das ruas. Vocês aí, alguns, né, tem gente que tá faltando, tá me devendo vídeo, e tia precisa para poder fazer a nota de vocês. Como é que tia vai fazer a nota de vocês sem o vídeo? Quando puder, envia pra tia, tá bom? Mas enfim, muitos me mandaram vídeos, alguns me mandaram os vídeos me mostrando as ruas, me dizendo como eram, que eram calçadas, que não eram, que tinham buracos, que eram largas, estreitas, enfim. E com isso eu pude conhecer ainda mais nossa cidade. Pois é, apesar da gente poder ir, vir, vocês que moram aqui, às vezes não têm nem noção de outros coleguinhas que moram em determinada rua, enfim, né? Às vezes mora perto da escola, às vezes mora distante, tudo isso. Olha, a gente vai falar sobre acessibilidade nas ruas. Nas ruas. O que é isso, acessibilidade? Acessibilidade, a palavra acessibilidade está dizendo acessível. Se está dizendo acessível, vamos dizer, é acessível para mim, para você, é acessível para todos. Acessibilidade nas ruas é acessível para todos nós. Para a gente sair, transitar de carro, transitar de moto, transitar a pé, enfim, movimento, né? E quando fala em acessibilidade, a gente está falando em especial porque há algumas pessoas que têm deficiências que podem ser visuais, a deficiência de não poder andar, digamos, né? É um cadeirante. Então são pessoas que a vida tá se movimentando, a vida exige dela, assim como de qualquer um de nós, estudar, trabalhar, fazer suas compras, ir ao banco, como mamãe, papai, seus tios, tias, enfim, como todos eles costumam ir. Então, enfim, são atividades que todos nós precisamos fazer, que assim como existem vocês que são pequenos, possa ser que exista alguma criança que também não enxergue, que precise da cadeira de rodas e precisa também ir para a escola. Lógico que sim, tranquilo. Então, quando a gente fala em acessibilidade, a gente está falando que a situação é necessária e é preciso que os nossos governantes, os nossos administradores que estão em outro poder, eles possam ter mais carinho pelas ruas que nós moramos. Exatamente. Mas por quê? Porque é o seguinte, da mesma forma que você tem essa facilidade em se deslocar de um lugar para outro, andando com tranquilidade, com mamãe, com papai, existem crianças, adultos, idosos, que às vezes precisam da bengala, da cadeira de rodas, ou então tem uma visão que não é uma visão muito ampla, tem uma visão pequenininha do espaço. E a acessibilidade dá a essas pessoas, garante a essas pessoas que elas possam também se deslocar com a mesma facilidade que eu e você e todos nós, que não temos esse problema. Vejam só, tem um artigo 2º, que se puderem, eu acho que não, mas dizem assim, ó. O artigo 2º, ao poder público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, decorrente da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico. Essa situação que tia acabou de ler, justamente tem no livro de vocês.
provavelmente vocês não vão ter muito interesse em ler, né? Mas olha, é justamente esse trechinho aqui que Tia acabou de ler. E foi o que Tia acabou de dizer. Que todos, sem restrição nenhuma, independente de ter problemas com algum tipo de deficiência ou não ter, temos o direito de ir e vir, de fazer e realizar as atividades básicas, que foi o que eu falei, estudar, ir ao banco, enfim, fazer qualquer coisa. E para isso, em especial, há pessoas que tenham algum problema de deficiência, que seja portadora de alguma deficiência, esse direito é mais em especial frisado para eles, porque é garantido, é como se fosse, é uma lei, tá registrado, tá carimbado, então tá ali, já certo, entendem? Então, como é essa acessibilidade? Como é que funciona? Olhem, nós temos quatro imagens aqui, que estão nos mostrando de que maneira essa acessibilidade pode funcionar. Nós temos um adulto, vocês observem a imagem do livrinho de vocês, ou aqui mesmo. Eu prefiro que vocês vejam do livro, que vocês vão ver a imagem no tamanho real. Mas enfim, nós temos aqui um adulto e observamos que a deficiência dele é justamente ser cego, não é isso? Pode ele também ser cego, como também ele pode ter uma visão, vamos dizer, que diminui a qualidade dele visualizar os objetos, dele visualizar as pessoas, o espaço que ele está, enfim. Porém, observe onde e por onde ele está andando. Essa linha trajetada aqui em amarelo, será? Esse piso por onde ele está passando é chamado piso tátil. Exatamente, piso tátil. Uma pessoa com um portador de deficiência como essa, será que ele ou ela terá a facilidade de andar por esse caminho? Logicamente que sim. Piso tátil é como se você estivesse sentindo o piso. Piso tátil, tato de tato, não é isso? Só que você não vai utilizar as mãos. Os pés será o tato desse portador, tá bom? Então, o que acontece? Logicamente, ele tem a bengala. Nós vemos aqui que nós temos ele utiliza um instrumento e nós vemos que ele, ao atravessar a rua ou andar pela calçada, em especial nas calçadas, ele terá essa acessibilidade, tá? Dele se locomover com esse piso, que chamamos de piso tátil, tá? O que diz aqui? Sinalização tátil no piso deve ser diferente do piso. Como assim? Pois é, porque esse piso aqui, esse piso amarelo, ele não é pintado, ele é em alto relevo. Então, uma pessoa que é portadora desse tipo de deficiência, ela vai sentir, quando ele andar ou ela andar, ela vai sentir um volume, ou então algumas bolinhas, ou então esses quadradinhos aqui, eles vão estar mais levantados, para que essa pessoa, esse indivíduo, ao atravessar, ao andar por este caminho, ele possa sentir onde ele está e por onde ele está passando, tá? Chamar a atenção do deficiente visual ao pisar ou sentir com o uso de um acessório que o acompanhe. Ó, aqui é como se fosse uma bengala. Eu chamo bengala, mas eu acho que não seria bem isso a palavra. Mas, ó, esse acessório aqui facilita com que esse indivíduo possa circular pela calçada. Todo o restante da calçada vai estar mais lisa, mas vocês observem que nós temos aqui, ó, antes dele atravessar, temos o piso amarelado, que é um piso mais arqueado, que dá um volume, e isso ele vai poder sentir com os pés. Como temos aqui esse piso, como se fosse umas bolinhas, não é isso? Arredondadas? Pois é, também é um piso tátil. Isso é acessibilidade às ruas? É sim. Por acaso vocês já viram isso aqui na nossa cidade?
ou se não viram propriamente na cidade, mas já viram, por exemplo, em algum banco, geralmente nos bancos você vai poder ver, certo? Olha só, nós temos um outro tipo de situação, também para um portador de deficiência visual, né? A pessoa que é cega digo, que não enxerga os 100% mesmo, ou que tem uma baixa visão, né? Então aqui, ó, sinalização sonora, trata-se de semáforo sonoro que orienta o pedestre com deficiência a atravessar as ruas com segurança. Se essa pessoa ela tem a deficiência visual, se ela não enxerga, ou tem uma baixa visão, ou totalmente cega, enfim, para que ela possa atravessar a rua, em alguns lugares, provavelmente, talvez, nas capitais, nas grandes cidades, será mais provável de se encontrar essa situação, né, dessa moça, para que ela possa atravessar com segurança. Esse sinal sonoro, ao apertar, ele vai dar a indicação que ela pode ou não atravessar a rua. Não é interessante? Hiper interessante, muito. É uma acessibilidade? É sim, também é um tipo de acessibilidade. Nós temos aqui, apesar de... São situações que eu acredito que talvez não estejam muito no cotidiano de vocês. E que de fato são poucos e são limitantes em nossa cidade. Alguns recursos como os que estão aqui, principalmente nas ruas. Nós temos aqui duas situações com cadeirantes. A primeira delas é o elevador, para que essa pessoa possa subir no ônibus. Então, os ônibus, principalmente esses ônibus amarelinhos, sabe? Aquele ônibus escolar, que vocês provavelmente já devem ter visto. Esses ônibus amarelos, em especial esse, e os mais recentes, fabricados atualmente, enfim, eles têm um elevador. Esse elevador faz com que a pessoa seja erguida, o cadeirante seja erguido por este elevador e ele já se encaixe, já fique adequadamente colocado na posição e facilite a vida desse senhor, dessa senhora, desse adulto, criança, enfim, certo? Como aqui nós não temos circulação de ônibus, porque nossa cidade é pequena, enfim, talvez seja esse o motivo, não sei. Mas geralmente nos ônibus que vão para as escolas, ônibus escolar, tá certo? Eles já vêm com esse elevador e facilita muito a vida de estudantes, né? Dos alunos. Caso haja uma criança, um adulto que esteja com alguma deficiência, portadora de uma deficiência como esta, ela pode estar se locomovendo, indo, passeando, enfim, fazendo suas atividades normalmente, utilizando o ônibus com o elevador. Para isso, o motorista, ele precisa estar capacitado para poder utilizar, para poder fazer o manuseio do elevador, tá certo? Então, isso também é uma acessibilidade. Em Garanhuns, vocês vão ver muito mais ônibus circulando do que aqui, né? Porque, enfim, Coab, uma cidade maior do que a nossa, e você vai ver uma circulação maior de ônibus. Quando vocês vão, eu tenho certeza que vocês já observaram. Se esses ônibus têm ou não, vai depender muito, mas é uma questão obrigatória, porque está na lei, certo? Para que todos possam ter sua vida de forma mais prática e com qualidade. E por fim, nós temos um episódio aqui que eu acho que talvez não... Nossas ruas, eu diria que é mais escasso, mas em algumas praças eu acho que vocês já devem ter visto essa situação das calçadas, rampas, algo bem simples de ser feito, mas que nem sempre está lá, e principalmente só sabe quem precisa de fato, né? Então vejam bem, nós temos um outro cadeirante deficiente, né? Portador de uma deficiência. Então o que é que ocorre? Você veja a tranquilidade, que no caso a figura mostra com que facilidade essa pessoa se desloca, tá?
E observem aqui o símbolozinho, tem um símbolo do cadeirante. Então, a rampa sinaliza também para o cadeirante por onde ele pode descer. Porque nós temos inúmeros espaços, mas com bastante degraus, calçadas mais altas, até mesmo o levantar, justamente a altura do paralelepípedo faz com que não facilite, com que não dê facilidade para esse deficiente, para esse portador de deficiência, para que ele possa se locomover, saindo do lugar onde está, para uma calçada. Então a rampa, mesmo sendo algo bastante simples, até talvez fácil de construir, ele é bastante escasso em muitas cidades, não há muita preocupação, mas geralmente você vai observar essas rampas em praças, em espaços públicos, tá? Normalmente, assim, digamos que nas nossas ruas a gente talvez não veja isso, mas ele é mais localizado nos espaços públicos, praças, próximo aos bancos, você vai observar que terá. Fora também que há os corrimão também auxilia. No educandário nós temos uma rampa, não é isso? E temos o corrimão. Ali, uma pessoa que seja portador de uma deficiência, ela pode se locomover com bastante facilidade, entrando pela porta do educandário, saindo e descendo por aquela rampa que, por sinal, tem um piso, né? Aquele piso que ele seria tátil e que facilita também a uma pessoa que, se tiver deficiência visual, ela poderá se deslocar com facilidade, tá, gente? Enfim, nós vamos encerrar por aqui com essas informações. E vocês responderão essa atividade da página 7, primeiro e segundo, tá? São respostas pessoais diante do que nós vimos e do que vocês pensam a respeito sobre o assunto, ok? Então, nos encontramos na próxima aula, se Deus quiser. Um beijo enorme para todos vocês e fiquem com Deus.